Deixa eu dar um beijo aqui na Carol, que hoje ela vai trazer uma receitinha bem gostosa. Eu adoro tudo com amendoim, tudo com paçoca. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Eu já falei isso aqui várias vezes. E hoje tem brigadeiro de paçoca. E esse é legal porque todas as pessoas que nos assistem podem consumir. E dá pra gente comer sem ficar com peso na consciência, né? Exatamente. Ele é uma versão low carb e vegana. Então é bem bacana. Então, Oba! quem tiver em processo de emagrecimento, quem tiver diabetes, pode. Tá liberado esse, né? Como é que você preparou, Carol? Então, vamos lá. Eu vou colocar os ingredientes dentro do liquidificador, tá bom? Então a gente vai acrescentar aqui um leite de coco ou leite de castanhas. Tá. O xilitol ou eritritol, que é um adoçante saudável de baixo índice glicêmico. Aí eu vou acrescentar aqui uma pasta de amendoim sem açúcar, purinha, tá? E uma pitadinha de sal. Aí a gente vai bater. Agora a gente vai transferir aqui para a panelinha. Receita bem rápida, Bem simples, rapidinha. né, Carol? Agora só... Esse aqui, ó. Posso pôr no máximo? Pode pôr no máximo. Coloquei no máximo, depois se precisar a gente abaixa um pouquinho, tá? Tudo bem. Agora é só colocar aqui o que bateu. Eu gosto de receita assim, bem prática, fácil. Todo mundo consegue fazer. Uma opção legal para quem tá fazendo, né? Restrições Exatamente. alimentares, para perder peso. Uma opção vegana, Sim. que nós comentamos. Agora a gente vai acrescentar farinha de amendoim, tá? Ela é sem açúcar, sem nada. Para quem não acha farinha de amendoim, pode pegar o amendoim, torrar ele uns 10 minutinhos só no forno, tá bom? Tá. E aí põe no processador que ele vira farinha. Perfeito. Só moer ele. Agora a gente Torrar vai um pouquinho mexendo. antes para ficar mais gostoso. É, Dá diferença, né? solta aquele aroma, né? A gordurinha do amendoim. Agora a gente só vai mexer até dar o ponto de brigadeiro. A hora que começa a desgrudar do fundo da panela, tá pronto. Ele muda um pouquinho a cor, ele fica um pouquinho mais escuro. E é simples assim. Adorei. Enquanto a gente chega aqui no ponto, nós vamos mostrar para vocês a tela com a relação de todos os ingredientes e a quantidade de cada um deles para que você possa aí fazer a versão do brigadeiro de paçoca sem peso na consciência na sua casa. Olha só então para todos os ingredientes. Meia xícara da pasta de amendoim, meia xícara de eritritol ou xilitol, que são adoçantes naturais, né, Carol? Isso. Meia xícara de leite, optamos pelo leite de castanha, pode ser leite de coco, levando em consideração quem tem restrição, dica de substituição ao leite de vaca. Meia colher de café de sal, só para ressaltar o sabor. 45 gramas da farinha de amendoim. E depois a gente também reserva um pouquinho da farinha para poder enrolar os nossos brigadeiros. Isso mesmo. E a farinha de amendoim, como a Carol comentou, dá para comprar pronta ou fazer em casa. Pega o amendoim, torra por uns 10 minutinhos, leva no forno e aí no processador tritura. E quem tem alergia a amendoim, eu já ia chegar aí, né? Porque também tem, né? Tem pessoas com restrição ao amendoim. Tem. Então, uma opção é estar trocando por amêndoas. Então, existe a pasta de amêndoas pura, você pode substituir na mesma proporção. E a farinha de amêndoas. Vai ficar um pouquinho mais cara a receita, né? Porque amêndoas... Amêndoas, o preço é mais alto, né? Ele é mais Mas alto. dá para fazer. Dá pra fazer e fica delicioso também. Legal. Pode ser aquele leite de coco normal do vidrinho, Carol? Então, aquele leite do vidrinho, ele tem conservante, tem espessante, não é tão ideal para um estilo de vida saudável. Tá, o que você indica? O indicado é fazer em casa o próprio leite de coco. Como é que você faz? Então, eu uso o coco seco, né, a polpinha do coco seco, coloco no liquidificador, cubro com água quente, só até cobrir e bate, depois coa. Polpa do coco Polpa do e coco água seco. quente. E água quente, isso Leva mesmo. pro liquidificador. Bate, aí pode coar numa peneirinha e depois passa num paninho de prato limpo, para tirar todo o excesso de líquido, né, que fica, que é o leitinho. E o resíduo que sobra, a gente pode pôr numa panela que faz farinha de coco.
Boa, aproveita 100%. 100% aproveita. E é um leite de coco puríssimo, Puríssimo. riquíssimo em nutrientes. Exatamente. Ele dura uns 3, 4 dias na geladeira, mas dá pra congelar. Então você pode beleza. congelar até em cubinhos de gelo assim, fica bem prático pra usar no dia a dia. Legal. Eu posso trazer essas receitinhas depois, se Combinado. você quiser. De como fazer leites vegetais, tá? Só mais um pouquinho. Quase no ponto. Tá quase no ponto. Fica muito saborosa. Essa receitinha lá é uma das favoritas em casa. Você falou que é uma das preferidas do maridão, né? Nossa, meu marido adora quando eu faço. E ele tem bastante restrição alimentar. Você adaptou o cardápio bastante em função dele, né, Carol? Foi. E também em função do filho, que você falou que foi a sua principal motivação Foi meu motivador. no processo de perda de peso, né? Exatamente, porque eu queria ser um exemplo para ele, né, com relação à alimentação saudável, porque eu não tinha, eu queria que ele comesse bem. E aí, como que a gente ensina uma criança se não for por exemplos, né? E aí, eu mudei radical. Ó, já chegamos. Já encorpou, ó. faz aquelas bolhas e desgruda Exato, do fundo. ó, já tá desgrudando do fundo. Então, aqui é só deixar esfriar, tá? Nem parece que não tem leite condensado. Nem parece, ó. Muito legal, Textura chegamos no ponto. linda. E eu vou agora é só confessar, enrolar. eu vou confessar pro pessoal de casa, viu, Carol? Eu já provei a receita, gente, hoje. Eu vou confessar, em relação ao sabor, também não deixa nada a desejar em relação ao brigadeiro convencional. É muito legal, sabe aquelas pegadinhas que a gente tem na cozinha? Se você der esse brigadeiro pro seu filho, pro seu marido, mas não fala como você fez, ele vai falar que é um brigadeiro de paçoca, ponto. Ponto. Né? Com Não é uma gordinho. versão fit. Ele passa, né? Ele imita o brigadeiro gordinho. Mas, gente, é muito legal, porque é uma versão super saudável, nutritiva. Então, vale a pena, né? A gente fazer essas adaptações, essas substituições e buscar mesmo esse equilíbrio na nossa vida. Com certeza. Ficou maravilhoso. Depois eu vou provar mais um pra gente não, né, não quebrar totalmente o protocolo. Desculpa pra poder repetir, viu, gente? Mas fica muito gostoso. E quando eu vou enrolar, eu sempre gosto de usar uma colher medida dessa, que é uma colher de sopa de medida. Eu sei que tem pessoas que já fazem isso, né? Mas fica uma dica para eles ficarem todos do mesmo tamanhinho, tá? Então eu sempre deixo ele na temperatura ambiente, não precisa nem levar na geladeira para ele poder enrolar. Bem tranquilo. Não precisa untar a mão também, não. Super fácil. E aí você só enrola ele na mãozinha assim, ó. E aí você finaliza ele na farinha de amendoim. Super simples, né? Super simples. Não tem erro, ó. Vou pegar um pratinho. E é isso. Para a alegria da equipe, tem mais alguns prontos. Mais alguns. Eu vou reforçar a quantidade daquele adoçante natural que você usou. Ó, gente, é meia xícara da pasta de amendoim, meia xícara de eritritol ou xilitol, que são os adoçantes naturais, meia xícara de leite. Aqui nós optamos, né? Você usou o leite De amêndoas. de amêndoas. Exatamente. Um leite de castanha e pode ser o leite de coco também. Meia colher de café de sal, 45 gramas da farinha de amendoim. E depois a gente reserva um pouquinho também dessa farinha para enrolar os nossos brigadeiros. Farinha de amendoim, compra pronta ou é muito simples, você vai comprar o amendoim, torra por uns 10 minutinhos mais ou menos no forno, tira, passa no processador, pronto, gente. Exatamente. E ali eu usei a forminha número 5, tá? Para essa quantidade que eu faço. Tem gente que gosta do brigadeiro mais escondidinho, né? Eu gosto do brigadeiro com cara de gordinho, então eu uso a colher medida. Rechuchudo, é. Tem que dar um destaque. Brigadeirão. Que já come com os olhos, né, Carol? Exatamente, é. Porque senão ele some na forminha e não dá graça. O brigadeiro assim pronto, o ideal é a gente consumir em quantos dias, Carol? Então, aí eu guardaria na geladeira, porque como a gente tá usando um leite natural, tudo, não tem conservantes, nada disso, se deixar fora da geladeira ele vai estragar. Então até uma semana ele fica bom para consumo na geladeira. Não vai durar tudo isso, né? Vai acabar bem antes. Mas se precisar, até uma semana na geladeira. Essa receitinha que eu passei rende aproximadamente aí uns 16. Maravilhoso. Gente, você não fala que é um brigadeiro fit.
Quem comer vai falar que é brigadeiro com leite condensado, Com tudo que tem com direito. amendoim. Não dá pra perceber, de verdade. Nossa, maravilhoso. Ele fica bem docinho. Dá pra usar de recheio pra trufa também. Se quiser banhar ele no chocolate. Boa! Chocolate 80%, tá? De preferência. Dá pra banhar. Que a gente já vai ter uma trufinha. Aham. Legal, pra quem vende também é uma boa dica. E muito legal para crianças com restrições, né, Carol? Sim, sim. E crianças também que estão acima do peso. Hoje, infelizmente, tantas crianças, né, acima do peso. É. Fica uma dica aí para os pais. Tá cada vez mais aumentando a estatística. Nossa, bem maravilhoso. Aprovadíssimo. Obrigada, meu amor. Amo quando você vem Obrigada. trazendo Ah, suas obrigada, receitinhas. é um prazer enorme. E seu exemplo de vida também, né? É prova de que é possível. É só a Sim. gente ter vontade e força de vontade para, de fato, fazer essas substituições, né? Exatamente. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada. Até mês que vem. Até. Intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais sugestões para vocês. Não percam, hoje tem arte e madeira, passo a passo em crochê, dica de pediatra e a Ana Vaz também fala como a gente pode, através da nossa imagem, melhorar os nossos negócios. Até já.